Alexandre de Moraes finalmente determinou o bloqueio da rede social de Elon Musk e ela começou a ser bloqueada aos poucos na manhã de sábado. E é impressionante como que as pessoas ainda não entenderam qual é a verdadeira discussão. Não tem nada a ver com liberdade de expressão. O Pablo Hortelado, que escreveu no O Globo, professor da Universidade de São Paulo, fez um texto pueril, extremamente pueril. Ele não está entendendo nada sobre o assunto. E nesse vídeo eu vou explicar tudo pra você e você vai conseguir ter o argumento pra explicar também para aquele bolsonarista mais de cabecinha pequena o que tá acontecendo. E aí você vai, entre aspas, ganhar a discussão contra esse bolsonarista de cabecinha pequena. Porque é impressionante como que os caras não estão entendendo o que tá acontecendo. Não é uma questão de liberdade de expressão, mas o embate das Big Techs contra os governos, porque elas querem atuar com menos regulamentação, porque com menos regulamentação dá para se ganhar mais lucro e principalmente criar monopólios, oligopólios e barreiras a novos entrantes. Isso dá vantagem competitiva. Mas o que você achou dessa decisão da Alexandre de Moraes? Foi correta? Foi exagerada? Por que os bolsonaristas vibram tanto com o Elon Musk? Se você gostou da decisão do Moraes, like no vídeo e se inscreva no canal. Nesse sábado pela manhã, o Alexandre de Moraes determinou que o X, que é a rede social do Elon Musk, fosse bloqueada no Brasil. E por quê? Porque ele não cumpriu as determinações. Ele, no caso, o Elon Musk. Toda empresa precisa ter um representante legal no Brasil. Pode ser uma sede, pode ser um escritório de advogado, pode ser qualquer coisa, mas tem que ter um representante legal. Porque se houver qualquer tipo de problema, a quem nós vamos recorrer? Não tem. Eu não tô nem falando de problema, de campanha, de notícia falsa, não. Se você tem uma empresa e você quer anunciar na plataforma do Elon Musk e por algum motivo, algum problema aconteceu, a quem você vai recorrer? A ninguém. Então nós, como usuários, como clientes, porque nós somos clientes dessas empresas, elas têm que prestar um bom serviço para nós temos o direito de termos alguém para poder recorrer. E nisso não há. Então houve um descumprimento das normas brasileiras e por isso a rede social do Elon Musk foi punida. Tá certo, faz parte. A decisão do Alexandre de Moraes é controversa, mas ela está correta. Aí vem o Pablo Hortelado, fez esse texto tosco aqui ao lado, você pode ver. Ele não entendeu o que está acontecendo. A cobertura política nacional não entendeu a real discussão. Não há nada a ver com liberdade de expressão. Essa discussão de rede social, Big Techs, regulamenta, não regulamenta, não tem a ver com liberdade de expressão. Não tem a ver. Existe hoje uma grande pressão, eu já falei em outro vídeo, mas eu vou falar de novo. E depois você vai entender, a ponto de explicar para o bolsonarista e mostrar que ele está errado. O que acontece é o seguinte, nós temos uma grande discussão das empresas de tecnologia com os países. Sim, os países. As 6 maiores empresas do mundo de tecnologia encaram de modo ferrenho governos inteiros, porque eles querem menos regulamentação. E eu não estou falando de regulamentação a respeito de liberdade de expressão. Esqueçam essa coisa de liberdade de expressão. Esqueçam isso. Eu estou falando de lei trabalhista, lei tributária e várias outras situações. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo do X. Se o X não tiver o escritório no Brasil, ele não precisa ter funcionário, ele não precisa pagar aluguel, ele não precisa arcar com os tributos nacionais, ele não precisa ter gasto nenhum no Brasil. Então ele pode atuar no Brasil sem ter gasto. E o que acontece? Aumenta sim o lucro. Quanto mais regulamentação, quanto mais lei, menos lucro essas empresas têm. Então o que eles querem fazer? Eles querem pressionar os governos para que haja menos regulamentação, para que haja menos norma e com menos norma o lucro aumente. Esse é o objetivo. Essa é a discussão que está acontecendo nos Estados Unidos, porque o governo Joe Biden começou a impor normas e regulamentações trabalhistas, normas e regulamentações contra a formação de oligopólios e monopólios, e aí o que aconteceu? Houve um racha no Vale do Silício e parte do Vale do Silício começou a apoiar Donald Trump, porque ele acha, ou eles acham, que vai haver uma desregulamentação. É isso que essas empresas querem. E aí você pode até dar um exemplo pro bolsonarista, falou o seguinte, amigo, imagine só a seguinte situação. A Globo que você detesta,
Imagina a Globo comprando todas as outras TVs. E aí você só pode ver a Globo. Você concordaria com isso? Ah, não concordaria. Ah, mas isso é o liberalismo. Isso é o capitalismo. O mais forte compra o mais fraco. Não é? Você concordaria de ficar vendo só Globo? Não concordaria. Então pronto. É isso que está acontecendo. Porque hoje você usa um buscador na internet, você usa um navegador e nós usamos o mesmo buscador, o mesmo navegador, o mesmo aplicativo de disparo de mensagem. Ah, eu não, eu sou nos Estados Unidos, eu uso o Messenger. Ah, parabéns, porque o Messenger é do Meta e o Meta é também o dono do Zap. Então nós usamos as mesmas empresas para tudo. Tudo. E o que essas grandes empresas querem? Pressionar os países para a atuação à revelia das leis. Esse é o objetivo. Por quê? Porque quando você tem uma estrutura capaz de pressionar os países a retirarem as suas regulamentações, você consegue ter vantagem competitiva e você cria barreira aos novos entrantes, porque você é muito mais forte. O que o Facebook